Notícia de última hora, antes de partir para a agenda internacional, o presidente Lula anuncia mudanças na equipe de governo. O repórter André Anelli chegando com os detalhes. Novo ministro, André, anunciado agora há pouco pelo presidente Lula. André, está me ouvindo? Bem-vindo, boa noite, André. É isso mesmo, Thiago. Muito boa noite a você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Notícia divulgada pelo Palácio do Planalto, precisamente às 7h45 da noite, foi oficializada a demissão de Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem status de ministério. Para o lugar dele, assume, conforme a gente já vinha noticiando nos últimos meses, Guilherme Boulos, deputado federal, por conta, então, de uma necessidade do Palácio do Planalto e principalmente do presidente Lula de intensificar e de aumentar também essa ponte com movimentos sociais. A gente relembra que nos últimos meses, há mais de um ano, essa troca no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República era avaliada pelo presidente Lula, inclusive em um cenário em que Márcio Macedo já foi criticado, já levou bronca pública do presidente Lula, justamente então pela necessidade de um maior empenho e de uma maior proximidade com movimentos sociais. Então, nesse sentido, Guilherme Boulos chega na presidência da República, principalmente com o viés eleitoral, uma vez que se aproxima então as eleições de 2026, falta pouco menos de um ano para o primeiro turno da corrida eleitoral. E esse anúncio foi feito, então, já na noite desta segunda-feira aqui no Palácio do Planalto, depois de uma reunião que durou cerca de 40 minutos, principalmente com Márcio Macedo. Márcio Macedo não teve ainda o futuro definido, mas Guilherme Boulos, então, se licencia do Congresso Nacional, do mandato de deputado federal, para ocupar essa pasta que tem uma ponte importante, avaliada assim pelo Palácio do Planalto, com os movimentos sociais. E, com essa notícia sendo finalmente confirmada, chega ao fim toda uma era de especulação em torno dessa mudança na Secretaria-Geral da Presidência da República. Por outro lado, agora se inicia uma era bem menor e que deve ter um fim já nessa semana também, que é a indicação para a vaga aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele que pediu a aposentadoria na última semana no Supremo Tribunal Federal. Existe a expectativa de que o presidente Lula faça a divulgação, então, do substituto dele ainda esta semana, possivelmente Jorge Messias, ele que é ministro da Advocacia Geral da União. A gente destaca ainda que, nesse cenário, o presidente Lula fez reunião com Jorge Messias, recebeu também outras pessoas ligadas à religião evangélica no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República, no que foi interpretado como um aceno realmente de que Jorge Messias será indicado para o Supremo Tribunal Federal. Indicação essa que precisa também do aval do Senado, primeiro da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e logo depois do plenário, com a votação e, consequentemente, a aprovação por pelo menos 41 dos 81 senadores, para que aí sim, então, tome posse Jorge Messias, ele que é o favorito nesse momento para ser indicado pelo presidente Lula, uma decisão ainda por vir. Por outro lado, decisão já tomada e oficializada na noite desta segunda-feira, a demissão de Márcio Macedo e Guilherme Boulos, então, assumindo a Secretaria-Geral da Presidência da República. Tiago. Pois é, quantas vezes aqui no Jornal Jovem Pan você trouxe essa informação de Guilherme Boulos, a especulação, e agora a especulação acabou virando realidade. Eu quero te perguntar o seguinte, André, o presidente Lula viaja nessa semana e a tal da reunião com Donald Trump, André, quando que está marcada, se é que vai acontecer efetivamente, quando será? Pois é, Tiago, informação ainda não confirmada pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores, mas crescem os rumores de que essa reunião bilateral presencial entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconteça no domingo, dia 26, justamente
de forma paralela àquele evento que acontece na Malásia, no Sudeste Asiático, um encontro entre os países da região. O Brasil e os Estados Unidos são dois países convidados para esse encontro internacional regional do continente asiático e, conforme a Jovem Pan vem noticiando também nos últimos dias, de forma muito exaustiva, já havia a possibilidade de que essa reunião ocorresse paralela, então, a esse evento no Sudeste Asiático. Essa informação foi ganhando corpo ao longo dos últimos dias, depois também que Mauro Vieira teve um encontro com o governo americano na última quinta-feira em Washington, capital dos Estados Unidos. Esse encontro não fez nenhum tipo de definição em relação ao tarifaço imposto pelo governo Donald Trump aos produtos importados aqui do Brasil e nem a outras questões relacionadas às sanções aplicadas às autoridades brasileiras no âmbito do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a expectativa é que todos esses temas sejam debatidos entre os dois presidentes e, portanto, fazendo com que essa reunião prévia que já aconteceu entre Mauro Vieira e o governo americano tenha sido, então, uma reunião para criar pautas de tudo isso que deve ser um encontro, possivelmente, nesse domingo, na Malásia, entre Lula e o presidente Donald Trump. Tiago. Informações do Executivo, do Governo Federal. Você volta em instantes, André, com outras informações. Até já já. Vou chamar, claro, as nossas comentaristas, a Deise Ciocari aqui nos estúdios, Dora Kramer no nosso telão. Bom, Dora, a gente falou tanto sobre essa possível ida de Guilherme Boulos para o governo e agora essa ida oficializada. A grande questão é, será que ele fica até o fim do atual mandato do presidente Lula? Será que ele pode ainda concorrer às eleições? Tem um pacto para que ele continue no governo até o fim? E o que ele agrega, principalmente nas informações, na cara do governo? Bem-vinda, Dora, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Deise, boa noite a todos. Pois é, né? Falamos, eu tenho a impressão que tem um ano, né, que a gente fala toda vez, porque realmente não é que somos precipitados, é que toda vez essa notícia bate na trave, mas agora, pronto, sacramentado. O Boulos, o que traz? Além do que já se falou, proximidade com movimentos sociais, a proximidade das eleições é que também faz ele ser nomeado, porque o que o governo conta? Com a militância dessas associações, sindicatos, agremiações, tudo isso que a gente chama genericamente de movimentos sociais. E ele também, o Boulos, ainda tem uma outra questão, que é um caráter combativo. O governo está precisando de um novo Dino, sabe? Lembra que o Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, batia uma boca feroz com os adversários, né? E o governo está precisando, está no embate, dizendo que o Congresso é inimigo do povo, vai ganhar a eleição de qualquer maneira. Então precisa de uma voz dessa, e esse papel o Boulos faz, ele tem esse jeitão, né? E você pergunta sobre a permanência dele, esse é pré-requisito. Obviamente ele não pode sair daqui há 5 meses, né? Ele fica, e aí o PSOL fica, em princípio, e à primeira vista, desguarnecido em São Paulo, com aquela pessoa que puxa os votos, não gosto desse termo puxador de voto, puxador de samba, puxador é outra coisa, né? Então ele é essa pessoa que comanda ali, tem mais votos e pode eleger outros deputados. Eu tenho a impressão que esse papel pode ficar com a Érica Hilton, que também é do PSOL. É isso. Ô Deise, eu quero fazer a pergunta para você, mas antes eu quero trazer o destaque do tweet do presidente Lula falando que convidou o deputado Guilherme Boulos para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele vai substituir o companheiro Márcio Macedo na função, a quem agradeço por todo o trabalho realizado para ampliação e fortalecimento da participação social em nosso governo. A nomeação de Boulos sai amanhã no Diário Oficial e eles postam essa foto. Guilherme Boulos à esquerda, Lula no meio e Márcio Macedo na direita. E nesse momento em que o governo tenta recompor base e se fala em frente ampla no ano que vem, talvez os adversários do presidente Lula falem que o governo está dando uma guinada ainda mais à esquerda. Isso é verdade, não é verdade? Bem-vinda, Deise.
Pois é, Thiago, eu acho que o grande ponto é o que a Dora falou. O governo estava precisando, depois da saída do Dino, de alguém mais aguerrido. Boa noite para você, Dora, boa noite para a audiência da Jovem Pan. Essa entrada do Boulos, ela deve dar um fôlego muito maior para essa parte da esquerda. Obviamente, como a Dora falou, como você falou aqui, perto de São Paulo, né? O Boulos não deve sair candidato à presidência da República, ele sempre foi um fiel da balança quando o presidente Lula pediu, mas fato é que agora, se o governo conseguiu... A gente tem que lembrar que o Macedo teve sérios problemas justamente nas manifestações, que sempre foram pontos fortes do PT. Aquela manifestação de 1º de maio foi um fracasso. Então, essa troca com o Boulos, ela pode trazer esse perfil mais aguerrido que eles tinham com o Flávio Dino, e se o governo conseguir unir base popular, entregas e governabilidade, pode ser um apanhado muito bom para 2026. E aí eles entram com mais fôlego do que com o Macedo na secretaria. E, Dora, para a gente continuar nessa discussão, claro, o papel dele, ele tem um papel muito mais político, falando de Guilherme Boulos, bem mais político do que Márcio Macedo. Redes sociais, ele vai aparecer mais nas redes, isso para o governo traz qual vantagem, qual benefício? Toda a vantagem do mundo, né? Uma vez que as redes sociais, você vê agora, menino, eu ainda tenho que me libertar dessa nostalgia e me modernizar, porque anúncio de ministro pelo tweet, meu Deus do céu, já pensou se o anúncio do Supremo Tribunal Federal, do novo ministro também, por meio de um tweet? Mas, enfim, isso é só um ponto, né? Agora, ele vai ter esse papel de redes sociais, sim, porque exatamente esse é o veículo, essa é a ferramenta, tá aí, anúncio de ministro, troca de ministros, anúncios oficiais, medidas, tudo feito por meio das redes sociais. Então, é claro que o Boulos é um cara jovem, né? É uma pessoa que tem familiaridade com esse instrumento, com essa ferramenta, e eu acho que ele traz a vantagem mesmo. Ele não vai ser aquele Boulos que foi na campanha, porque desde eu estávamos falando sobre esse caráter combativo, que é uma coisa que realmente vai ter. Então, na eleição, lembra, na eleição municipal, ele vestiu ali um black tie, e aí parecia um bonzinho, né? Uma pessoa moderada, tal. Não é esse o perfil, aí ficou um negócio meio falso. Mesmo assim, ele foi ao segundo turno, teve boa votação e tudo, mas ele não é esse perfil. Justamente pela atuação política dele, vindo de movimento social, vindo da militância, vindo do embate de rua, é aquele perfil, o Deise usou a palavra aguerrido, exatamente, esse perfil aguerrido, sabe? A pessoa que debate pronto, e para uma campanha presidencial, que vai ser uma campanha dura, por mais que a direita esteja desarticulada, aquilo lá só tem cobra criada, logo eles vão dar um jeito de se apresentar. Então precisa de uma pessoa, porque não tem essa pessoa com perfil, não adianta ficar inventando, do mesmo jeito que não adiantou o Boulos querer pousar de uma pessoa super cordata, moderada. Não adianta botar um Ricardo Lewandowski, imagina, para ficar respondendo às pessoas. Não, tem que ser aquela pessoa que passe aquela coisa genuína. E isto o Guilherme Boulos tem, né? Ele vai cumprir esse papel. E em rede social também. Para o governo, para o que o governo quer, nossa, acho o perfil adequado. Deise, só para a gente completar... Eu me lembro a equipe de campanha de Guilherme Boulos aqui em São Paulo e até os analistas políticos falando que ele precisava fazer, entre aspas, essa transformação, pelo menos aquela imagem do movimento sem teto aqui em São Paulo, para que ele não fosse ou não tivesse mais essa cara de radical. Ele, claro, foi evoluindo, enfim. Mas e no governo, como é que será? Eu acredito que no governo ele vai poder ter um pouco mais de liberdade. Eu queria até fazer um parênteses aqui que a Dora falou desses anúncios pelo Twitter.
Dora, eu estava conversando com os meus alunos e eles falaram agora que eles não procuram mais as coisas em sites de busca, eles procuram no TikTok. Então eu estou esperando o momento que eles vão fazer anúncio de ministro pelo TikTok, aí a gente vai ver o que é bom. Mas continuando, eu acho que no governo o Boulos ele vai ter mais liberdade para ser o que ele sempre foi. Durante a primeira disputa dele para a Prefeitura de São Paulo, ele teve um pouco mais de liberdade nas redes sociais, ele foi muito bem. Eu acredito que agora, como secretário, ele vai resgatar esse perfil dele, que é mais ágil com rede social, porque o PT ainda não entendeu as redes, mas o Boulos, sim.